Sabe aquele momento que você para, reflete e tenta imaginar a dimensão do que nós estamos fazendo aqui, conectando pessoas, conectando histórias, e que vai muito além daquilo que a gente consegue imaginar e perceber o que é a história do outro. No Por Trás da TI, a gente tenta relatar histórias mais do que vividas, histórias que têm o sentimento e que a gente muitas vezes sai de uma conversa como essa impactado. E esse é o grande objetivo nosso dessa conversa com Pedro Nuno, aqui no Por Trás da TI. Nuno, seja muito bem-vindo, um prazer te receber. Obrigado, meu caro, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero que a gente converse aqui seja de inspiração para alguém. Sem dúvida alguma. Nós levantamos hoje de manhã, né, Nuno, com esse grande objetivo. Verdade. De que essa conversa possa ser útil, né, para uma pessoa e que ela possa também se encorajar, né, com esses grandes desafios que a vida nos traz. Nuno, verdade. Você tem uma história muito bonita. Nós estávamos conversando nos bastidores aqui, uma história não muito comum, né, para nós que nascemos aqui no Brasil, porque você não nasceu no Brasil. Conta um Não, pouquinho é dessa verdade. história para nós, Nuno. Então, meus pais são portugueses, né? E durante um período eles moraram em Angola, né? Na África. E aí meu pai era militar, meus avós trabalhavam na parte de fazenda, eu tinha outro avô que tinha um empreendimento também de refrigerante, inclusive, ou algumas outras coisas. E acabou que eu e meu irmão, nós nascemos nesse período lá em Angola, né? Meu irmão mais velho e eu mais novo. Eu nasci em 74. Que bacana, ou seja, uma experiência totalmente diferente, né? É Você diferente. tem lembranças? Com quantos anos você... Então, que eu saí de lá 2 anos e meio, né, de Angola. Eu não tenho lembrança, mas a única lembrança que eu tenho é de eu entrar, por incrível que pareça, de eu entrar no avião, mas minha mãe não acredita que eu lembro disso. Talvez uma foto de infância, alguma coisa assim que fotos lembra, a né? gente tem, né? Assim, Bacana. mas que eu lembre não, mas eu tenho mais lembrança no Brasil, já ali para os 5 anos. Legal. Ou seja, então você chega para o Brasil com 5 anos. Então a passagem Eu para chego Portugal... com 2, né, 2 e meio. Porque assim, na realidade eu nasci, aí em 76 teve a Guerra Civil de Angola. Aí todo mundo fugiu, né? Saiu de lá. Você foi para Portugal. Aí a gente passou um tempo em Portugal, depois veio direto para o Brasil. Veio direto para o Brasil. Ou seja, então você é um... Eu sou brasileiro. Mais do que um brasileiro, ou seja, e a gente vai conhecer um pouquinho. Ô Nuno, e aí chegando no Brasil, qual foi a região que a sua família se estabeleceu? Então, os meus pais se estabeleceram no sul, ali no Paraná. Já o meu avô paterno foi para Feira de Santana, na Bahia. Na Bahia. Aí ele era gerente naquela época era a 7ª maior fazenda de café do mundo, chamava Lagoa do Morro. Então ele foi ser o gerente da fazenda ali, sabe? Nuno, a gente gosta de captar aqui lembranças de infância. Um avô morando, né, numa cidade, né, mais para o norte, nordeste do nosso país, sua família no sul, no Paraná. Lembranças de infância? O que você tem de lembrança de infância, de brincadeira, aquelas coisas de moleque? Então assim, eu lembro muito numa cidade que eu morei, que chamava Campo Mourão, da gente brincar na rua com um carrinho de rolemã. Que bacana. Isso é uma coisa que sempre eu lembro. E a outra era quando meu pai resolvia viajar para visitar meu avô. Aí sai de Campo Mourão até Feira de Santana num Fusca. E a gente naquele cubículo atrás, né? Só que pra gente não era cubículo, aquilo ali era uma suíte, né? Master. Não dá mais de 2.000 quilômetros uma puxada dessa, hein? Deve ser uns 2.000 quilômetros. Campo Mourão, Feira de Santana, puxada longa. Era puxado, por isso que eu acho que ficou na lembrança. Mas é isso que eu tenho de infância. E das cidades também que eu fui mudando, né? Mais pro centro-oeste do Brasil, né? Foi quando meu pai resolveu ir pro centro-oeste. A gente acabou morando em várias cidades, porque ele era engenheiro agrônomo. Então, cada ano numa fazenda de café diferente, numa cidade diferente. Ou seja, estava indo para onde o agronegócio brasileiro, as fronteiras do agro estavam indo. Exatamente. Né? Isso, anos 80? Exatamente. Anos 80, 80, né? Porque foi logo quando a gente chegou até
os anos 90 ali a gente ficou Bacana. viajando. Ô Nuno, uma das características, não sei se é da sua família também, mas assim, nossa geração era a geração que era convidada a trabalhar muito cedo, né? A ajudar Verdade. muito cedo. Verdade. Ainda de forma informal, mas assim, criança estudava e trabalhava, não era só estudar, né? Foi uma realidade na sua casa também? Então, foi, mas mais por mim, sabe? Assim, a gente não tinha essa necessidade tão grande no início, mas assim, eu sempre tive... Eu não sou empreendedor, mas lá com os 12 anos já vendia flor na rua, já vendia, não sei como que chama aqui em São Paulo, mas sacolé, aquele... O chup-chup Chup-chup e tal, porque eu queria ter meu dinheiro, né? Eu queria fazer as coisas. Teu dinheirinho, então, né? Eu tinha uns 15 anos, eu montei uma fábrica de bloco. Sabe aqueles blocos de concreto? É mesmo? Não sei como que minha mãe deixou fazer aquilo, mas... No quintal de casa. Quase nisso, no quintal do meu sócio. Eu com 14 anos já tinha sócio lá e montamos uma fábrica de bloco. Mas assim, era só iniciativas que não iam dar muito futuro ali, mas é isso. E aí também foi quando o meu pai faleceu, eu resolvi também vir para São Paulo para estudar. Né? Então tem um momento que é um momento divisor, que é a partida do seu pai, que você, de uma certa forma, vai ali enfrentar a vida e vem para São Paulo. Nuno, como que foi essa vinda para São Paulo? Foi nesse momento que TI, informática na época, eu acho que sim. Bate a porta? Como que foi isso? Então, eu sempre gostei de computador, né? E mexer com computação, na época, ainda não tinha essa facilidade. Mas minha mãe, eu acho que já tinha uma visão. Então, tudo que eu queria fazer, ela deixava. Então, não sei se você lembra dessa época, mas um curso que bombava lá em Minas era datilografia manual, 500 toques por minuto. Isso, né? Eu fiz. Faz a prova para receber o certificado. Exatamente. Né? Aí depois a gente ia para o computador fazer a mesma coisa. Ali que eu comecei a gostar. Tá. E a gente já tinha condições de ter computador em casa e tal nessa época. Então já tinha um gosto, né? Tá. E aí eu comecei a fazer vários cursos ali de computação. Na minha época era Basic, DBase, Clipper, essas linguagens. E eu formei, né, no curso técnico. E aí eu fiz meu estágio, só que nesse período de terminar de formar, fazer meu estágio, veio o falecimento do meu pai, eu aproveitei uma parte da herança que ele deixou, né, do pouco dinheiro que ele deixou, e eu resolvi ir para São Paulo. Minha mãe ficou louca. Eu falei, anos, Nuno? Nessa época, eu acho que eu tinha 18 para 19. Eu tinha adiantado também meu estágio, né? Isso era o quê? 92, 93? Início dos anos 90, né? Exatamente. E aí, nessa época, nós estávamos iniciando aquela questão de rede Novell, Windows 3.11, redes Microsoft e tal. Aí um dia eu falei, só estou indo embora, já tinha organizado tudo, quais os cursos que eu ia fazer e vim. Fui para São Paulo, né? E fiquei um ano e meio fazendo curso de manhã, de tarde e de noite. E assim, ficava na casa de uns amigos da minha mãe, que minha mãe deu um jeito de arrumar um lugar para ficar, né? E aí eu realmente me dediquei aos estudos e quando eu estava terminando, aí veio uma pessoa que já sabia que eu estava em São Paulo estudando, me ligou e falou assim, ó, tem uma oportunidade para você aqui em Minas. E eu sempre quis trabalhar no interior, por incrível que pareça. Eu sempre falei assim, ó, eu queria trabalhar no interior, uma cidade pacata e tal, mas eu queria trabalhar com tecnologia. Interessante. Mas caiu do céu o presente. Nuno, é importante a gente dar uma ênfase quando você diz, eu fiquei um ano e meio estudando, cedo à tarde à noite. Eu acho que é importante a gente dizer o porquê, né? Lembrando, para você obter conhecimento, primeiro que literatura, livro, era muito difícil, né? Muito difícil. As grandes bíblias, você não tinha acesso. Normalmente, os grandes manuais, você recebia nos cursos, né? Lá no 3.11, no Novell, né? Fazendo hands-on, mas ao mesmo tempo tendo uma bíblia ali para se orientar. Acho que esse é um ponto da gente colocar. Sequer tínhamos internet, né, Nuno? Não tinha. Ou seja, isso é pré-internet. Não tinha. Os manuais da Novell, você já sabe. Era uma bíblia, eu tinha um livro que era o Windows 95, a Bíblia. Não sei se você lembra disso aí, eu tenho lá em casa até hoje. Então, assim, era
livros e mais livros para você estudar, né? Nuno, nós não tínhamos uma ferramenta como nós temos hoje, o Teams, o Google, para Chat GPT, né? Que conectar, resolve um monte de problema. conectar com alguém que fosse talvez já certificado para o cara te ajudar. Então, assim, o contato com as pessoas eram muito limitados. Ou você ia até ela, ou ela até você. Não tinha uma troca que você conseguiria, como nós temos hoje, conectar alguém que está em algum lugar do mundo para poder aprender. Você vê, eu tive que sair de Belo Horizonte para ir para São Paulo, porque não tinha curso desse nível. Só queria colocar esse ponto, né, Nuno? Porque quem está nos assistindo, pode ser que esteja assistindo daqui X anos, né? Para entender um pouquinho qual era a nossa realidade no início dos anos 90. Verdade. Nuno, objetivo de ir para uma cidade mais pacata, trabalhar com TI, esse era o seu projeto. Era. E como que você chegou até lá? Então, aí esse amigo nosso, ele arrumou uma oportunidade para que eu pudesse dar treinamento numa grande mineradora que é a Samarco. Samarco, grande empresa. Né? Grande empresa. E aí, esse treinamento envolvia toda a parte do sistema operacional, o pacote Office, que ainda era naquela formato de DOS, né? WS, mas estava migrando, e também toda a parte de redes. Então, e era para Ouro Preto. Ouro Preto e Mariana, é tudo que eu queria, né? Cidade, região e aí, incrível, né? Quase ninguém queria mudar para o interior, né? Eu aceitei o convite e fiquei 2 anos ali prestando um serviço de treinamento. Aí deu tão certo que eles abriram vaga para os filhos dos engenheiros e diretoria, para as famílias, inclusive esposa, etc. Eu acabei que eu também dava aula de manhã, de tarde, de noite. E a partir dali, assim, deu um ano, uns dois anos, talvez no máximo, a Samarco me convidou para trabalhar na parte de tecnologia, justamente como os funcionários já estavam todos treinados, mas para implementar a rede, implementar a área de computação, trabalhar com a rede mesmo ali, o início ali mesmo de sistemas operacionais, administração de redes, etc. E já era uma pessoa conhecida de todo mundo na parte de suporte, então eu entrei mais no suporte. Então parte do meu tempo era dando suporte, outra parte do tempo é administrador de redes que a gente conhece lá de trás, né? Ou seja, né, no início das redes que a gente conhece hoje, rede Ethernet, né? Instalando hub, switchzinho, tudo isso. montando rack. Não tinha nem switch naquela época, era hub. Era hub domínio de colisão total ali, né, Nuno? É isso Nuno, aí. Isso já em Belo Horizonte? Aí você já foi para a Matriz? Ali, não, eu já saí de São Paulo e fui para Mariana. Para Mariana. Morava numa vila. Aí já na vila ali em Mariana. A vila da Samarco. Que bacana. No meio do nada, mas eu gostava. Imagino. Um ambiente super eu gostava demais. Ali é onde que eu queria estar naquele momento. Que bacana. Nuno, a gente sabe que a nossa profissão ela é sempre muito dinâmica, né? É momento de se desafiar, aprender coisas novas. Qual foi o próximo passo ali na sua carreira, seja em desafio, seja em aprendizado? Então, eu sempre fui de estudar, né? E eu tive uma orientação grande nesse respeito, na questão de conhecimento, é o que eu defendo hoje, né? Hoje, tem uma música do Engenheiros que fala assim, todos iguais, mas um mais iguais que os outros. Eu não queria ser igual a todo mundo, eu queria ser um pouquinho a mais. Eu acho que essa é a diferença que eu falo, você tem que estudar porque você tem que ser diferente, porque igual, tem aí 1 milhão de pessoas que são iguais a todo mundo. E naquela época eu queria aprender mais e queria estar um pouco à frente. E aí, como eu tinha facilidade de estudo, hoje eu não tenho mais essa facilidade, eu era jovem, então eu consegui estudar muito e conseguia assimilar e conseguia praticar. Né? Naquela época a gente praticava ali na hora. Então eu comecei a tirar todo... Eu tinha uma pessoa que me ajudou muito, chama Cristiano Pimenta, e ele me deu muita orientação nesse sentido. Então eu comecei a certificar. Certificar em todas as certificações, você imaginar. Novell, eu era CCNE, Microsoft, System Engineer. Que bacana. Tirei todas aquelas certificações, recebi um prêmio da Microsoft por causa de uma integração que eu consegui fazer da rede Novell com o Windows 95, que naquela época não tinha, você logava nas máquinas, não tinha o carregamento de perfil, né? E a gente desenvolveu uma forma que qualquer um podia logar em qualquer lugar e levantar o perfil e não ter que ficar reconfigurando as máquinas. Aí depois saiu numa versão nova do livro.
Até porque o Novell era muito bom nisso, né? Nessa parte Nossa, de diretório. muito bom. Ele era muito fera Nó. comparado às primeiras versões que a Microsoft Não, estava lançando, que não era, exatamente. Não tinha nada, não né? não tinha, ainda é um sistema de redes É, muito avançado, né? Então eu sempre fui um pouquinho além do que eu precisava ser. E tinha facilidade de estudar, então... E aprendia muito fácil. E é o que você falou, eu pegava o Windows 95, eu ia lendo linha por linha, testando. é. E aquilo que eu não sabia, eu ia aprendendo de outras formas. E aí tinha essa dificuldade de você não poder fazer consultas, mas mesmo assim a gente tinha uma rede, naquela época a rede de internet começou a ser lançada, a gente começou a ter acesso a BBS e tal. E aí também é outro mundo que se abriu, né? É. Mas foi aí que eu comecei a gostar bastante. E eu já cuidava da rede ali da mina, junto com outras pessoas, né? Então ali era a nossa vida, né? A gente tinha até sofá dentro do data center, porque sabia que qualquer hora a gente precisava virar à noite, etc. E foi isso, assim, sempre aprendendo uma coisa nova, sempre o que vinha de novo a gente fazia. Foi uma época muito, muito boa. Nuno, quantos anos de Samarco? Contando esses 2 anos, mais Samarco, 18 anos. 18 anos. É. Nuno, acho que merece aqui uma reflexão, né? Ou seja, hoje é notório, né, o Pedro Nuno para o setor, né, que a gente está, segurança da informação, mundo de cyber, CISOs, né? Ou seja, um profissional que realmente, sim, se dedica de uma forma muito especial, vídeo livro, né? Ou seja, que você lançou, né, com um estudo super bonito, falando de outsourcing, uma visão super moderna, né? Queria que você falasse um pouquinho, né, para quem está nos assistindo, né, que talvez assim, dá para crescer e crescer muito dentro de um grande grupo, de uma grande família, de uma grande comunidade, como a Samarco, né? Uma companhia que eu admiro demais. Eu também. Assim, a Samarco foi minha escola, né? Então, a Samarco tinha a BHP Billiton como acionista, e a BHP Billiton é muito de processo. Então, nós recebíamos pastas e mais pastas de processo escrito, política de segurança da informação. Naquela época, a gente não sabia nem o que era BS 799, né? Então, ela foi uma grande escola. E aí, o que eu tirei de proveito disso, tá? E que eu falo, assim, nós somos a primeira mineradora do mundo a certificar na BS 7799. Que era uma coisa que ninguém entendia. Como assim? Você vai certificar numa norma de segurança da informação, mineração? Imagina isso nos anos 2000, né? Isso foi 99, 2000, 2001. Isso foi com um amigo meu, chama Sérgio Marinho, a gente topou a iniciativa, ele me convidou, foi aí que eu entrei para a área de segurança. Tá. Tipo assim, ó, a gente precisa, você é bom em algumas coisas, vamos te colocar aqui e vamos certificar. E no Brasil foram só 3 empresas, né? Foi a Módulo Security, foi na mesma semana que veio o auditor, Samarco e mais um banco. Mas para você ver o nível de maturidade que a gente tinha, já com segurança da informação. Então aquilo foi uma escola. Tanto é que eu gostei tanto da parte de processo, que eu mudei um pouco o foco da minha carreira, eu saí da parte técnica, gosto muito, mas saí e fui mais para a parte de processo, de implementação de política, de processos de segurança, mas com a visão geral, né? Me especializei em alguns processos, que eu gosto mais, é claro, não é bom em tudo, mas, por exemplo, gestão de continuidade eu amo, proteção de dados, né? Amo também, de paixão, então são processos que eu aprofundei e a Samarco nesses, colocar 18 anos, né? 17, 18 anos eu tirei muito proveito. Aí chegou um momento na minha vida que precisava bater asa, né? Uma das coisas muito legais da nossa profissão é que a gente pode experimentar setores diferentes, né? É o que eu quis. Você colocou aqui, poxa, uma jornada num setor maravilhoso, mas muitas vezes o desafio não está só em aprender tecnicamente alguma coisa a mais, mas aprender mais de um negócio que a gente não conhece. Como que foi isso, Nuno? Então, foi difícil. É difícil sair de uma grande empresa, mas assim, a decisão foi porque eu precisava crescer e eu precisava encontrar outras empresas. E eu sempre tive na minha cabeça banco. Porque ali já se passaram 18 anos. E aí a área bancária sempre investiu, né? Não é que a Samarco não investia, mas é diferente, né? É diferente. A gente pode justificar aqui vários pontos que são diferentes. Então, eu resolvi sair e eu não tinha para onde ir.
Tipo assim, eu vou sair, já estava no meio do meu mestrado, eu já tinha estudado, feito meu curso superior, 2 MBAs ali em Vitória, que não tinha MBA, a gente juntou um grupo de pessoas, montamos 2 MBAs, fiz o MBA de Segurança e Governança de TI, aí resolvi fazer um mestrado, no meio do meu mestrado eu falei assim, eu tenho que aplicar o que eu estou aprendendo em algum lugar, né? Aqui eu acho que já deu. E aí eu fui chamado para ir para Uzi Minas. E aí, Uzi Minas, eu vi uma parte que é continuidade do processo, né, de mineração. Ali também tem uma mineração, você tem a parte de siderurgia, só que eu conheci a fundação da Uzi Minas, que era de um hospital. E na hora que eu vi a complexidade de tratamento de dados da área hospitalar, eu falei assim, ou é banco ou é área médica. Né? Para esses 2 lugares que eu vou. E assim, graças a Deus eu fui muito abençoado nas coisas que eu queria. Logo depois aí eu fui para... Que aí é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Eu tenho que aprender o máximo de áreas possíveis para eu poder ter uma visão de quais áreas são mais importantes, aonde que eu tenho que tratar cada área. E no final das contas, tudo é questão de conhecimento, né? Naquela época tinha um preconceito muito grande, eu acho que ainda tem, de você ficar pulando de empresa para empresa. Não estou questionando aqui de todo ano você mudar, mas assim, eu tenho a meta, tinha a meta, tá? Porque essa minha meta mudou um pouco. De ficar 3, 4 anos em cada empresa para poder entender o processo e ajudar também, né? É uma troca. Depois eu fui para a área médica, fui para a DAS, aprendi muito, implementamos lá um processo de gestão de segurança naquela época, né? Hoje está bem melhor, por causa que outros profissionais, amigos nossos, sempre complementam, né? Não existe certo e errado, eu sempre falo isso, né? Existe um momento, né? Fui para a Unimed, aí veio outro processo da área médica, né? Mas aquele sonho sempre de ir para a área financeira. E aí foi aonde que eu tive uma mudança radical. Uma pessoa também de bom coração, que é o Rude, me chamou para montar um banco digital. Aí eu larguei tudo. Grande Rude. Grande Rude. Se ele tivesse falado que não ia pagar nada, eu ia de qualquer jeito. Para mim foi um pós-graduação remunerado. Claro que aplicamos uma série de conhecimentos, mas você construir um banco digital do zero não é para qualquer um, não. É verdade. A gente passou perrengues, mas é isso aí, eu levo isso comigo, que eu vou te falar. É outro livro. É outro livro. Que bacana. Nuno, uma jornada linda, você nos dando aqui, né, ou seja, detalhes de como que foi, por quê, e é muito bacana ver essa construção depois de um grande momento, legal, né? De base, de consolidação. Nuno, nós estamos vivendo um momento brilhante, sem dúvida alguma, para o mercado de segurança cibernética, né? Claro que temos grandes desafios. Falar de cibersegurança, seja para o alto escalão da companhia, o C-level, falar com o acionista, com o conselho, né? Ao mesmo tempo, o mesmo desafio em conversarmos com a ponta, com o usuário, né? Com aquela grande força que a gente tem, né? Que é a nossa força intelectual ali das companhias. Queria que você falasse um pouquinho do momento do setor, né? E como que esses diálogos têm sido abertos para desmitificar cibersegurança como aquela área que só fala não, que tem que seguir processos, né? E o CISO muito mais um cara de visão de negócio, viabilizador de negócio, do que aquele cara simplesmente mais técnico, né? Fala um pouquinho sobre isso, Nuno. Então, assim, eu acho que é um desafio até hoje, tá? É um desafio para mim também, eu não sou dono da verdade, estou aprendendo. Pouco tempo atrás eu fiz um curso de conselheiro justamente para poder melhorar esse processo. Realmente não é fácil. Porque você trabalha com empresas de vários níveis e com níveis de maturidade diferentes. E essas empresas são compostas de pessoas, seres humanos ali, cada um com seu ego, com seu objetivo, etc. Então, assim, é um desafio realmente. E às vezes a gente é muito apegado à parte técnica, outras vezes a mais parte de processo. E o mais importante é você entender aonde você pode melhorar. Até a parte de abordagem com a parte, talvez você precisa ser mais técnico, outras vezes você precisa ser mais político, outras vezes você precisa ser mais generalista, etc. Eu te falo que cada empresa é diferente, tá? Hoje eu estou numa empresa que tem uma pessoa que me ajuda bastante, que
que é o Sbampato. Então, assim, eu estou tendo uma visão mais de negócio no sentido porque é uma empresa de segurança da informação, né? Protege dados, né? E é uma visão que eu não tinha. E a gente nunca deixa de aprender. Então, por mais que você fale assim, não, eu sou uma pessoa que tem conhecimento, eu acho que não tem, porque cada empresa que você vai são pessoas diferentes, etc. Mas o momento em si, que eu acho a gente tem uma geração que eu acho que é a geração que eu faço parte, que é aquela que começou ali 90, 2000. Exato. Essa geração tá chegando numa parte que já tem, não é o conhecimento das mudanças, mas já tem o conhecimento de como chegar lá, né, de como conversar, etc. E tem uma geração nova, que é fantástica, que é muito mais fácil você conversar. Por quê? Por quê? Porque às vezes não tem preconceito, né, tirando as exceções, estão dispostas a fazer o novo, né? Então eu gosto muito de conversar com gente que é mais nova, no sentido de profissão, porque vem com realmente outra cabeça e não fica preso de novo, a preconceitos, a ego, a poder, né? Tipo assim, não, aqui é comigo, eu que vou fazer, não, isso aqui não pode ser com você, etc. Não sei se você está captando a mensagem, mas que é um dos maiores desafios, né? Que é o que eu falo, gente, eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu quero sair daqui com projetos implementados. Propósito, né? Eu não quero ficar discutindo se eu sou dono, se eu não sou dono, quem que vai... É verdade. Entendeu? Muito, muito bacana você colocar isso, porque assim, talvez a nossa geração teve mais problema para lidar com essa questão do ego, do cargo, daquela coisa do report, você não pode falar com tal pessoa, você não passar por verdade. mim. Acho que tem caído muito isso. Também né? acho. Nuno, assim, são dados que a gente todos os dias divulga, evangeliza, né? Que a engenharia social é um grande desafio hoje no nosso dia a dia. Verdade. Ela está ficando mais complexa e mais difícil ainda, né, com o advento da IA chegando, né, com deepfake, com realidades que, poxa, assim, é de outro mundo, né? Mas a gente sabe muito bem que a nossa grande fortaleza de uma estratégia bacana de cibersegurança, de segurança da informação, começa ali na maturidade que a gente consegue implantar na conscientização das pessoas, né? Investir nas pessoas e tudo mais. Sabemos também que o maior vetor de ataque hoje, né, de roubo de informação é ainda o phishing. Ainda as pessoas caem no phishing. As suas várias possibilidades, né? Vários front-ends, não só por e-mail, né? Ou seja, temos WhatsApp hoje, temos redes sociais, temos engenharia social, né, com abordagem pessoal, enfim, uma série de questões. E a gente sabe, né, que disso daí alimenta uma estatística, né, que o OSPA Top 10, por exemplo, nos mostra que os ataques estão partindo com credenciais válidas. 70% do início dos ataques começam com o cara tendo uma credencial válida, né, e depois tudo aquilo que a gente sabe que pode acontecer. Existe um crime, existe uma organização só para vazar essas credenciais. Né? Nuno, como que você tem trabalhado, como que os grupos, como que os seus pares, né, têm olhado esse momento tão importante da gente investir nas pessoas e na conscientização? Então, assim, pelo menos, eu sigo o método tradicional de conscientização, né, que é o que a gente tem hoje, né? Alguns pares nossos têm feito ótimas campanhas de conscientização, assim, e tudo depende de boa vontade também, às vezes de recurso financeiro, às vezes de pessoas, né? Mas eu ainda acredito que a conscientização básico, bem feito, ajuda bastante. A gente não pode esquecer que o phishing, ele é o meio. Mas, assim, eu queria reforçar aqui que a ganância do ser humano é o que faz ele cair, infelizmente. Então, assim, é a cultura. É o ganho a qualquer custo. Então, a pessoa cai, às vezes, no phishing, mas é porque ele viu uma televisão de R$100, ar-condicionado do rapaz da van de R$150. É, assim, uma coisa absurda, mas é aquele negócio de ganho, né? Não, a oportunidade e tal. E você não vê isso em outros países. Tem alguns países que é a cultura. Então, por isso que eu acredito na cultura. Por isso que a gente entra na escola com 2 anos e estamos aprendendo, né? E assim, eu gosto muito
da conscientização de impacto. Porque uma pessoa que cai em phishing e tem um prejuízo, ela vai aprender pela dor, infelizmente. E você pode ter certeza, pode fazer uma estatística que ela não vai cair de novo, quando ela sofre pela dor. É igual o treinamento de phishing, né? Enquanto você está fazendo campanha de phishing, a pessoa está caindo, beleza, está ali uma conscientização. Começa a colocar um processo de gestão de consequência, bloqueando o usuário dele por um dia, só vai desbloquear se o chefe dele liberar. Você vai ver que o nível vai mudar. E isso eu já testei várias vezes, tá? E realmente, você tem ali a campanha de conscientização, X% caindo. Você começa a aplicar a gestão de consequência, o número cai. Mas eu acho que é preciso, eu tenho feito esse exercício, de tentar ver outras formas de conscientização, porque a gente resolve uma série de problemas, né? Só com a conscientização do colaborador, desde vazamento de credencial, por exemplo. O crime organizado, ele chega a oferecer entre 3 mil a 50 mil numa credencial, né? Depende se for um atendente de call center, 3 mil a 6 mil, que é a faixa de salário. Se for uma pessoa que tem um acesso mais privilegiado, entre 50 a 100 mil reais. Então, assim, é complicado você lutar contra essa questão de abordagem que envolve até uma questão ética, né? Tipo assim, vou aceitar, não vou aceitar, e você vê que muita gente aceita e acaba prejudicando uma empresa assim, durante meses, né? Então, esse processo de conscientização que a gente tem discutido como conscientizar de forma mais ética, como criar princípios. Isso é questão de princípios também, né? Se a pessoa vai aceitar ou não e tal. E se a gente fizer o básico bem feito, a gente resolve uma série de problemas. É verdade. Porque você falou bem, assim, ainda é o vetor de ataque mais utilizado, que a pessoa clica lá num link e você pode ter a ferramenta que for. É claro que às vezes você consegue barrar uma série, mas outros não, e os métodos eles estão mais sofisticados, né? E aí eu posso tirar aqui o exemplo de pessoas vulneráveis, né? No Brasil a gente tem uma porcentagem de pessoas vulneráveis com mais de 60 anos que para você conscientizar, e eu trabalhei num banco que tinha como uma linha de negócio o oferecimento de empréstimos, são pessoas que precisam, têm necessidade. E você precisa preparar. Então você tem que ter uma empatia para explicar para a pessoa o que é um phishing. Imagina você explicando para sua avó ou para o seu pai o que é. Tudo bem que tem pessoas que têm mais facilidade, mas não é a maioria. Não. 90% do público vulnerável tem dificuldade ao ponto de a pessoa fazer uma ligação e via telefone ela responder uma série de questões e sair dali prejudicada com um empréstimo de 40 mil reais, que eu hoje de manhã mesmo estava vendo uma reportagem nesse sentido, né? Da quantidade de deepfake com inteligência artificial e que está focando ainda nas pessoas vulneráveis, né? Nuno, você sabe que esse tema vai ser um tema, é o que você falou, a gente tem que ter na cabeça que enquanto isso não estiver dentro da cultura da sua família, sua cultura, cultura da sua família e da sua organização, esse tema ainda vai ser um tema com vários gaps. Uma coisa que eu tenho visto com colegas, né, que têm trabalhado é a criatividade. Talvez a gente fez conscientização em cyber, o básico bem feito, né? E talvez agora o outro lado, o cybercrime está tão criativo, né? Eles estão tão lúdicos muitas vezes em algumas histórias, contam histórias muito bem contadas, né? Então tenho visto algumas ações legais. Também. Acho que a própria Febraban, junto com os bancos, fazendo campanhas bem lúdicas, dizendo, olha... Eu participei desse processo, muito legal. Se liga nisso, atenção com aquilo, de uma forma leve, de uma forma quase que divertida. É mais ou menos assim, você não vai cair nessa, né? Essa daqui, Então, despertar na pessoa um sentimento diferente, que cibersegurança não é para o outro. Eu não vou proteger o outro, a minha empresa só, não. Eu vou me proteger, a minha família. Acho que é um pouco por aí também que a gente tem que quebrar algumas barreiras, né, Nuno? A gente tem que pedir ajuda, né? A questão de criatividade, não são todos que têm, né? Eu, pelo menos, eu não tenho nesse sentido. Mas existem empresas super criativas, né? Que estão aí para poder ajudar, né, nesse sentido. Às vezes a gente fica muito naquela
parte da operação ali, vamos dizer assim, na parte de segurança, esquece um pouquinho de pessoas. Por isso que eu trabalhei numa empresa, uma época que eu tive condições de colocar uma pessoa de marketing com foco em RH em pessoas dentro da segurança. Tá. Né? Para mim foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. É. Porque a pessoa só foca em pessoas, né? Então ela já é criativa por natureza. É. Então saíam pílulas ali de conscientização e de forma lúdica, igual que você falou, que realmente dá prazer, dá alegria de ver. Agora, quando você está ali ligado muito na rotina, é importante ter outras pessoas de fora. Outra coisa importante, a empresa tem que comprar ideia também, né? Porque ela, às vezes, só compra ideia quando está acontecendo algum problema. Isso é ruim, é péssimo, né? Porque é igual conscientização de novo dentro de casa. Você passa os princípios para o seu filho, para a sua geração, de que você tem que ser uma pessoa boa, honesta, não falar palavrão, etc. Mas tem que ter cibersegurança, tem que ter questões de proteção também da vida, essas coisas, né? Então, eu acho que às vezes a gente precisa se reinventar. E a gente tem visto aí no LinkedIn várias pessoas se reinventando, né? E bem legais, inclusive, as campanhas, né? Muito legal. Né? Nuno, nós sabemos que o fabuloso mercado de tecnologia, em especial aqui de segurança da informação, é um mercado fantástico, né? Ou seja, que abre muitas oportunidades para aqueles que de fato se identificam, que gostam do tema, que se dedica, que corre atrás. A gente sabe que nós temos um apagão hoje importante de mão de obra qualificada no mundo. É verdade. No mundo, né? Então, queria abrir um espaço para a gente falar um pouquinho sobre uma carreira em cyber, né, para quem está querendo começar agora ou para quem está querendo, né, muitas vezes, dar uma pivotada na sua carreira e entrar para o mercado de cyber. E nada melhor do que Pedro Nuno dando um toque desse, né, Nuno? E aí, o que nós poderíamos deixar como dica para quem está buscando uma inserção no mercado, por exemplo, de cibersegurança? Então, o que eu vejo, né? Eu acho que tem uma geração que acha que vai aprender por osmose. Não vai. E o que acontece? Isso que você falou é verdade. A gente tem feito entrevistas de emprego, mas para posições que você vê que falta muito. O que eu acho, assim, muito da base que a gente teve no passado, talvez hoje as pessoas não têm. Eu não sei se é da sua época, a gente aprendia muito redes, né? Demais. Cisco. Cisco tinha um curso de redes, CCNA, se eu não me engano, né? Exato. E aquilo ali era a base. Essa base, às vezes, falta. O que eu vejo muito é uma visão de glamour. A pessoa já quer entrar no mercado sendo pentester. Não, porque eu quero ser hacker, eu quero fazer pentest, porque ganha bem, isso e aquilo. Porque o mercado paga bem, né? Mas aí falta a base. E o que eu acho, assim, onde que nós podemos ajudar, né? Justamente, às vezes a gente precisa contratar uma pessoa que precisa ser desenvolvida. A gente tem que avaliar esses skills, né? Tá disposta a aprender? Então vamos desenvolver. Talvez não tenha toda a base, ou talvez não tenha todo o conhecimento, mas estão dispostas a aprender. E o que eu vejo que é justamente a diferença de alguns profissionais são aqueles que se dedicam. Porque você pode ver que, de novo, você sai de um curso técnico, você sai de uma faculdade, você sai, às vezes, sem base nenhuma. Mas aqueles que se dedicaram, aqueles 4 anos de estudo aprendendo outras coisas, e hoje eu não sei se você... Antigamente era difícil você estudar. Assim, eu fazia o meu primeiro curso superior, eu saía de Mariana, eu saía da Vila da Samarco, ia para Mariana, ia para Ouro Preto pegar aluno para chegar em Belo Horizonte, atrasado, chegava na 3ª aula, para depois chegar em casa 1h da manhã, em Mariana. Hoje não, hoje com meia dúzia de cliques você tem 1 milhão de curso gratuito. Assim, antigamente você tinha que pagar, tinha uma série de coisas. Hoje as grandes empresas de soluções oferecem os cursos de forma gratuita, né? Ou as bases. Bem lembrado. E você tem outras plataformas que você paga ali R$5, R$10, R$100 e tem uma série de cursos. Mas eu não vejo essa força de vontade de querer aprender. Aí. Então, assim, a dica que eu dou é, da nossa parte, o que eu posso fazer? É fornecer. Eu posso construir um belo PDI. Eu ajudo demais a construir. Pode ser. Mas se não tiver força de vontade de outra pessoa para, tipo assim, cara, deixa eu escutar aqui fulano, ciclano e beltrano, ele falou que eu tenho que fazer isso, deixa eu fazer para ver se vai dar certo. Então não vai resolver muita coisa. Agora, para quem está disposto, a dica que eu dou é,
é criar uma trilha de carreira mesmo, não importa a idade, cara. Nunca é tarde para estudar. Nunca é tarde, assim. E é processo, né? Eu lembro quando eu fiz a certificação do CISM, eu fiz um plano de estudo de 3 anos. 3 anos é uma vida. É uma vida. Mas eu queria estudar, é claro que eu queria passar na certificação, mas quando eu conheci o CISM, eu falei assim, eu quero aplicar. Então eu lia todo o capítulo, eu pegava todos os arquivos, imprimia, lia tudo e pegava todos os pontos assim, onde que eu consigo aplicar isso. E aquilo ali me gerava conhecimento para a vida, não para certificação. Claro. Então, assim, a dica que eu dou é, você quer ser um pentester, você quer ser um desenvolvedor na parte de segurança, você quer ser um cara de processo na parte política, tem toda uma trilha. A gente tem isso pronto na internet, mas precisa de dedicação, precisa de tempo. Ninguém faz 18 anos em 2 anos, né? Ninguém forma na faculdade com um curso de 1 ano, assim, você tem uma jornada para ser feita. Então, é esse empenho que eu acho que precisa e que a gente vê em algumas profissões. Se você for na área de engenharia, você vê isso funcionando muito bem. Ninguém é médico sem ter uma trilha e ganhar uma certificação ali de médico. Assim, você precisa passar por esses crivos, né? Você tocou num ponto que a gente massacrou essa conversa Já, né? aqui, que é o seguinte: não busque os atalhos. Os atalhos lá na frente Vai fazer falta. Vão te apresentar um cheque que é o cheque que você não gostaria de receber, né? Claro, exceções e exceções, mas criar uma base sólida, isso nunca você vai perder. É um ótimo investimento, muito bacana. E assim, só para complementar, uma experiência que eu sempre tive, o currículo aceita qualquer coisa. Né? Então a pessoa, eu falo assim, não minta no currículo. Porque se a pessoa quiser, mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Ou vai aparecer no período de experiência, ou vai aparecer em um teste simples. E eu vou te falar, assim, a gente faz testes para candidatos. Eu tenho conhecimento em CrowdStrike. Tá bom, entra aí na console e me mostra o que você... E o que acontece às vezes nem entra na reunião. Pipoca, né? Às vezes a reunião some, né? Deu um problema de internet. Mas assim, e é uma coisa assim, você quer aprender CrowdStrike? Desculpa, não sabia se podia falar aqui da ferramenta. Claro. Mas Microsoft, você chega a qualquer outra coisa, cara, aprende, tem um monte de simulado, vai lá, vê como funciona, etc. Mas não mente, né? Que é ruim. Aí vai muito da questão até de índole, de valores, sim, aí com começa certeza, a gente com questionar certeza. outras coisas. Verdade. Pedro Nuno, que conversa bacana, e agora chega o momento da gente conhecer um pouquinho mais do que o Nuno gosta, além, obviamente, né, de cibersegurança, de tudo que a gente falou até agora. Hobbies, coisas que te preenchem fortemente nas horas vagas. Nuno? Bem, eu sou sei. Sou motociclista. Eu já né? sei umas dicas aqui. Eu gosto de moto. Moto, Sim, né? gosto de moto. Eu não sou de velocidade, que eu tenho medo. Tá. Mas o prazer de andar de moto eu gosto. Você veio de moto, né, Nuno? Só Vim pra de gente moto, dar... Quem não tá aqui conosco, né? Nuno veio de moto Vim hoje. de moto, assim, eu tenho carro, mas quem usa é minha esposa e eu faço tudo de moto. Eu vou trabalhar todos os dias de moto. Tem risco e tudo, mas eu gosto. Assim, uma vez por mês, junto com os amigos, faço um passeio mais longo, etc. Gosto muito de guitarra. Foi pequeno, minha mãe me colocou para aprender violão e tal, eu peguei gosto, então troco alguns instrumentos, já tive banda, a gente toca em alguns lugares. Rock and roll? Eu gosto de rock, mas gosto também de MPB, etc. E assim, eu não sei se é hobby, mas eu gosto de ficar, apesar que o tempo às vezes não permite tanto, e a gente tem que separar, mas gosto de ficar com meus filhos, com minha esposa. Né? Isso é um hobby. Quantos filhos, Nuno? Tenho gêmeos de 7 anos. Gêmeos de 7. A Luna e o Nuno. Tá. E tenho uma filha de 24, médica, já formada. Que bacana. Legal. Que família bonita, Nuno. Parabéns. Minha esposa é Janaína, né? Aí, ou seja, grande parceira da vida, que a gente sempre coloca aqui, né, Nuno? Seja as nossas parceiras ou os parceiros, né, no caso das CISOs, que a gente tem que fazer esse reconhecimento. O que a gente é, do que nós somos, né? Porque teve aquele suporte ali, né? Não, eu falo com ela, se ela quiser casar comigo de novo, eu caso, se ela quiser. Aí, que declaração bonita de amor. Verdade. Pedro Nuno, que alegria poder
tê-lo conosco no nosso projeto, né, Felicidade é Nuno? minha. Por Trás da TI, um projeto longo, projeto que está chegando próximo de 400 conversas, 400 Legal. entrevistas como essa, né, que tem um grande propósito de ajudar a documentar parte da TI brasileira. E a TI, a gente sabe que por trás temos Pedros Nunos, né? E é isso Excelente que nós temos iniciativa. aqui como missão. Fica aqui o nosso Parabéns. muito obrigado da comunidade, de todos nós. Eu que Nuno. agradeço, espero que... Primeiro, parabéns, espero que continue com essa iniciativa, já te falei isso, assim, isso é muito legal e transcende, né, É outras coisas, e espero que possa servir de inspiração para alguém, né? Tenho certeza. Sua história é uma história bonita, uma história feita com muita dedicação, com muita humildade, né, com se autodesafiar. Você é um grande exemplo para todos nós. Nuno, parabéns. Obrigado. E meu muito obrigado. Obrigado, eu também Valeu. agradeço. Aê! Entrevista de Pedro Nuno.